Saudações, queridos viajantes de todos os reinos. Eu sou o Cast e sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, nosso programa semanal onde conversamos e debatemos sobre os mais variados assuntos que existem. E no episódio de hoje estamos aqui com o nosso queridíssimo João, um pseudo taverneiro já de tão da casa que ele é. Como é que você está, meu querido? Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Tô bem aí pra falar hoje do que eu diria, sem dúvida, que é um clássico e um dos jogos aí, conteúdos da minha vida, assim, que eu mais gosto. E é isso, espero que possa acrescentar alguma coisa aí pra comemorar esses 10 anos. E também temos aqui fazendo de estreia no Café na Taverna, inacreditavelmente, porque de tanto que eu já conversei com esse cara e já estive no programa dele, no caso que ele participa lá, e eu percebi hoje que ele nunca veio aqui, então estreando hoje na taverna, vindo diretamente do Supernovas Podcast, meu querido amigo Zapid. Salve, tudo tranquilo? Vamos falar aí dessa obra-prima. Pra mim é obra-prima, alguns podem discordar, mas é isso, estamos aqui para debater. Exato, obra-prima, um jogo que marcou. Você já leu o título, né? Não tem que fazer mistério. Vamos falar hoje sobre os 10 anos de The Last of Us. Obviamente que não está fazendo 10 anos nem no dia dessa gravação, muito menos no dia da publicação. Está fazendo 10 anos este ano, em 2023. E eu queria há muito tempo já falar desse jogo, então achei uma desculpa perfeita, um título legal. Vamos discutir um pouco sobre ele, sobre como ele nos impactou, como ele impactou a indústria, coisas que ele moldou, né, uma moda que ele criou, o jogo The Last of Us Like, vamos botar deste sentido, e obviamente falar do game em si, assim, que é um game absurdamente bom. Mas lembrando, como sempre, que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais e caso queiram entrar em contato com a gente, só mandar um e-mail para cafenatavernapodcast@gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafenataverna.com.br e, claro, se possível, deixe uma avaliação de 5 estrelas no seu agregador de preferência, se ele tiver esse tipo de avaliação. Bom, chega de enrolação e vamos ao que interessa. E se for verdade? Preciso lembrar você do que tem lá fora? Era uma vez. Eu tinha alguém de quem eu gostava. E nesse mundo, isso só serve mesmo para uma coisa: matar você. Pra começar aqui, eu quero só fazer um disclaimer. A gente vai falar de The Last of Us 1, o primeiro jogo. Então, se você só jogou o primeiro jogo, ou se por um acaso você só viu a primeira temporada da série que teve adaptando o jogo, você não precisa ter medo. A gente só vai falar dele, não iremos falar do jogo 2. Teremos futuramente, talvez na próxima temporada, um programa sobre o jogo 2, mas aqui é um território livre de spoilers do jogo 2. Do jogo 1, teremos spoilers o tempo todo. A gente quer falar do game como um todo, não queremos fazer uma análise, nem queremos recomendar para que você jogue. Não, isso aqui é uma discussão para quem já jogou. A gente tá a fim de discutir, somos 3 pessoas que já jogaram, 3 pessoas que gostam bastante do jogo. Somos fãs, basicamente, então vai ser uma discussão de fã para fã ouvir. Estamos entendidos? Beleza, vamos começar. E a minha primeira pergunta que eu quero trazer pra mesa é: qual foi a sua primeira experiência com The Last of Us e, eventualmente, se teve outra? Pra deixar mais claro, eu já vou responder essa pergunta. The Last of Us saiu em 2013. Minha primeira experiência com ele foi, assim, acho que como a maioria da minha geração, YouTube. Eu não vi o jogo inteiro no YouTube, eu vi a primeira meia hora, eu não lembro, que é a cena da morte da Sarah. E aquilo ficou muito impactado na minha cabeça, mas eu não é que eu não consegui, sei lá, não me dava vontade de continuar vendo o jogo, de saber o final da história. Então, tudo que eu sabia do jogo era aqueles primeiros 30 minutos, aquela primeira hora ali, mais ou menos, acho que é até onde a Tess morre. E depois eu não sabia mais nada. Em 2015, eu ganhei dos meus pais um PlayStation 3. E o meu segundo ou terceiro jogo, assim, se eu não me engano, foi o The Last of Us. Que aí foi quando eu experimentei o jogo pela primeira vez no PlayStation 3. Seguidamente, eu joguei ele de novo quando eu adquiri um PlayStation 4, em 2018, jogando
lançando o Remasters, e eu pretendo, porque eu sou muito fã, eu pretendo jogar o remake, né, a parte 1, no PC algum dia, quando eu tiver dinheiro sobrando ou tiver um desconto muito legal na Steam. Além do jogo, eu também vi a série, então eu tive também a experiência de ver a série como um fã do jogo. E vocês? Bom, eu vou falar um pouco então da minha experiência, pelo menos aí o Zapt fecha aí o panorama. Eu joguei o jogo muito próximo do lançamento, eu sou um sonista inveterado, então desde o PlayStation 1 tive todos os consoles. Quando o jogo foi lançar, apesar de não saber muito o que seria ou não, eu fiquei interessado, tive o interesse de jogar. Eu não joguei bem no lançamento, eu joguei algo em torno de uns 2-3 meses depois. Eu aluguei o jogo pela primeira vez, eu joguei ele alugado. Na cidade onde eu morava havia esse tipo de possibilidade. Aluguei, zerei muito rapidamente, assim, sei lá, 2 dias, 3 eu tinha zerado o jogo, porque eu joguei várias horas mesmo. Apesar de não ser tão longo, acho que talvez um run aí de 8 horas, muito retão, talvez desse, mas fui relativamente paciente e me apaixonei de cara. Toda a questão da Sarah logo no começo, muito interessante, pega você mesmo, mas o que mais me pega mesmo no jogo, como eles criam o Joel, como ele é um personagem, apesar de ganhar aí mais profundidade só mais pro fim do jogo, né? Até na série ter algumas coisas que talvez tentam dar uma profundidade maior. Eu acho que o jogo, de formas de narrativas não tão claras, não falas, não diálogos, entrega ali um personagem muito completo e que eu sempre tive muito separado. Eu sou vítima e fácil da questão de relação pai-filho, pai-filha. Essa relação me pega sempre muito. Esse jogo me apaixonou, foi assim, sem dúvida, um jogo que eu acho que mais repeti, né? Então, como cast, eu joguei no Play 3, próximo do lançamento. Joguei no Play 4, foi o primeiro jogo de Play 4 que eu tive, que eu ganhei. Eu comprei meu Play 4 em 2014, em dezembro de 2014. Em fevereiro de 2015, foi meu aniversário, eu ganhei de um amigo, porque ele sabia que era meu jogo predileto de Play 3, assim, disparado. Ganhei, joguei já de cara com ele. Naquela mesma semana a gente zerou de novo. Passou ali uns 3 meses, eu zerei de novo o jogo. Fui muito viciado mesmo. Não cheguei a jogar o online dele, que tinha alguns amigos que curtiam e tal. Não sei nem muito como funciona, mas eu acho que no total, contando as vezes que eu zerei no PlayStation 4, no PlayStation 3, eu acho que eu zerei um total de 9 vezes o jogo, zerado de cabo a rabo. Então, é um jogo aí que eu sou profundamente apaixonado. Assisti a série, gostei muito. Assisti a série com minha esposa e foi uma experiência muito legal. Assisti com ninguém que tinha jogado o jogo. Posterior, assisti a série, eu zerei de novo com ela o jogo. Ela gostou muito também, sempre zerei ali o jogo nesse caso, tentando apontar ali os pontos com a série e tudo. E acho que é um jogo que, caso alguém não tenha jogado, recomendo fortemente, caso só tenha assistido a série e tal. E é um jogo que eu acho que revoluciona a indústria, principalmente em questões narrativas. Acho que é a melhor narrativa que a gente tem, pelo menos até então. Acho que não tem nenhuma narrativa melhor até então, pelo menos num quesito mais cinematográfico, né? Existem jogos também com narrativas muito boas, mas que você também consiga assistir e ser prazeroso. Eu assisti The Last of Us também, sendo jogado por algumas pessoas, de cabo a rabo, e todas as vezes foi legal, assim, um negócio que é emocionante. Cara, na época que lançou The Last of Us, eu sempre joguei muito videogame, né? Eu jogo videogame desde moleque, mas eu nunca fui de acompanhar, por exemplo, E3 ou apresentações do GOT, essas coisas que eu passei a acompanhar bem depois, assim, eu não tinha noção de que existiam esses eventos, realmente eu não buscava. O máximo que eu fazia era comprar as revistas de videogame, né? A maioria das vezes era Nintendo Power ou a PlayStation mesmo, e eu não sabia que o The Last of Us ele existia, assim, eu não sabia que ele tava em produção, não sabia que ele tava sendo lançado, nem nada. E aí quando eu trabalhava no Shopping Vila Olímpia aqui, então eu tava no horário de almoço, e foi no dia que o The Last of Us lançou. E aí eu desci pra ver lá numa loja de games, a afinada Uzi Games, e aí eu vi o trailer do jogo lá, eu falei, caramba, esse jogo aqui é muito foda, né? Aí eu entrei pra comprar, tava com a grana, por sorte tava com a grana, eu falei assim, pô, cara, eu quero o jogo que tá passando o trailer ali na TV. Ele falou, cara, esse jogo aí, ele saiu hoje e não tem mais nada, acabou. Eu falei, puta que pariu, eu fiquei maluco pelo jogo, né? Aí por sorte fui em outra loja e consegui trazer o jogo pra casa. E aí desde então, cara, eu tenho esse jogo guardado no lugar mais reservado no meu coração, porque eu acho ele muito foda. Apesar de ter tido experiência com outras narrativas que eu acho que são igualmente boas, porque eu acho que a narrativa do The Last of Us ela beira a perfeição, assim, eu não acho que ela é perfeita, ela tem as suas falhas, tem até mesmo os seus clichês, mas o que pega mesmo é essa forma que o jogo tem de mostrar os laços humanos, né, e
e personagens bastante humanizados. Acho que essa é a palavra que define bem The Last of Us. Ele é muito humano e é isso. Tá fazendo 10 anos, inclusive na mesma semana que eu comprei o jogo, eu voltei na loja e pedi um pôster, aqueles pôster de lançamento da PlayStation. Eu tenho comigo até hoje, inclusive, esse pôster, então tá indo, vai fazer 11 anos que tá comigo. E é isso, a gente tá aqui hoje pra falar desse game, e é um game que eu gosto pra caramba. Fiquei feliz demais quando anunciou a parte 2, e aí já era um tempo que eu acompanhava os eventos, então quando teve aquele anúncio, todo mundo ficou maluco. É uma sensação muito boa quando você gosta de uma saga, de uma obra, e você vê que ela vai ter continuidade. E acho que, não sei se, até deixar aqui esse comentário pra quem quiser discorrer depois, que quando eu terminei o primeiro jogo, eu não esperava que tivesse uma continuação, porque eu não via pra onde ir, né, aquele caminho. Mas aí o Neil Druckmann, com toda a sua genialidade, provou que a gente estava errado, e ele conseguiu dar uma continuação decente pra essa obra. Não falaremos do 2, não tenta puxar assunto. Porque se a gente puxar uma tangente pro 2 aqui, ferrou. Esse programa vira The Last of Us 2. Só complementar assim, mudando um pouco de perspectiva, eu já quando terminei o 1, cara, final do jogo, né, não sei se a gente já vai falar diretamente sobre spoilers do exato fim, né, mas eu acho que o final do jogo, apesar dele ser um jogo fechado em si, né, como várias obras de cinema e tudo, eu sentia que ele tinha um potencial pro 2, tava apaixonado nessa ideia, porque eu fiquei viciado, eu zerei, primeiro mês eu acho que eu zerei 3 vezes o jogo, né, então eu falei, cara, preciso de mais disso, porque o jogo, eu acho que ele une vários elementos, né? Ele tem uma jogabilidade que não é revolucionária, mas é extremamente bem executada, né? É uma jogabilidade muito fluida, você consegue acostumar com os controles relativamente rápido, apesar de ser um esquema de controles que não era tão convencional. É uma coisa que eu acho legal, que nós três tivemos a experiência no PlayStation 3, né? Ninguém aqui começou direto no PlayStation 4 ou, quiçá, na parte 1 no Play 5. Sim, né? sim, todos aqui. Eu, inclusive, não tive a oportunidade de jogar a parte 1 ainda. Eu vi algumas críticas, resenhas sobre, mas só joguei a versão de Play 3 e o remaster do Play 4. Na verdade, a versão do Play 4, né? Acho que não é nem um remaster, né? Na verdade. Porque no Play 4 já é o remaster mesmo. Ah, já é um remaster. Já é o remaster. Porque ele saiu pro PlayStation 3, mas assim, ele saiu bem no finzinho do PlayStation 3, né? Tanto é que ele saiu ali batendo de frente, entre muitas aspas, com GTA V, mas bater de frente com GTA V é quase impossível. E aí quando saiu o PlayStation 4, teve o GTA V e teve o The Last of Us. É o que eu ia comentar, tá ligado? Porque ele é um jogo de final da geração. E a gente tá, hoje, em 2023, vivendo aquele papo do mas esta geração já se provou pra que existir, só tem jogo que é remake, só tem jogo que é remaster. Não vou entrar muito no assunto disso, até porque daria um programa só pra isso, mas é sempre aquele mesmo ponto que a gente chega. O melhor da geração sai no final. E o Zapt citou GTA V ali, cara, não tinha jeito melhor de encerrar o PlayStation 3 e o 360, no caso, o 360 não teve The Last of Us, né, mas do que com esse combo, né, que é The Last of Us, que é absurdo. Cara, eu tenho um PlayStation 3 aqui, agora, no meu lado, eu posso colocar o Blu-ray ali do The Last of Us, ligar ele numa TV 4K, o coitado roda mal e porcamente HD, e cara, é um bagulho insano que os caras conseguiram fazer rodar num console de 2005, 2006. É a otimização ao máximo, assim, porque muitas vezes a gente tem, se o cara vai pegar imagens do jogo, muitas vezes já vai pegar a parte 1, né, que é com o motor gráfico do segundo, que já é com todas as inovações dessa última geração, mas se tu pegar imagens do 3, falando só de gráfico mesmo, já é um bagulho fora de série, é um bagulho que se destaca até os dias de hoje, na minha opinião. Cara, acho que a coisa que mais o pessoal falava no The Last of Us é a questão das expressões faciais, né? Então acho que isso que me impressionou mais, assim, de cara, porque a gente tem aquele início da morte da Sarah, e cara, como esse início de The Last of Us, ele é foda, porque uma boa obra, pra ela te pegar, se ela te pega pelo começo, assim, já de cara, então é muito difícil você largar ela. Ela pode ficar uma bosta pro meio, ou ela pode ser uma bosta no final. Mas se ela te conquistar no começo, você não vai largar, independente do que ela seja. Então o começo de The Last of Us, ela é tão brutal e ele é tão impactante que assim, é impossível você falar da obra e sem começar a citar assim, de cara a morte da Sarah. E aí as expressões faciais do Joel na cutscene, né, elas impressionam muito, e aí que vem a sua empatia com o personagem fictício, mas com esse tom humano que a gente já citou, e aí a gente fica emocionado. Eu
acho que uma pauta aqui que seria interessante seria sobre a polêmica, né, de Joel ser um herói, ser um vilão. Toda essa questão, eu acho que ela perde a importância quando se cria um tipo de conexão nesse sentido, né? Então, dando um exemplo fugindo aqui, mas pra falar do mesmo tipo de coisa, lá você vai assistir Coringa, você se afeiçoa àquele personagem, mesmo sendo um vilão, que você sabe que tá assistindo um filme de vilão, e você consegue se afeiçoar. Então, independente de ser um vilão, um herói, mas eu acho que a forma como ele faz você se afeiçoar por ele, escolhendo você assistir o começo do jogo pela perspectiva da Sarah, que é aquele ser indefeso, protegido. E aí você é colocado naquele lugar, e quando você tá num lugar, num momento crítico, tudo parece que vai acabar, você tá de ponta cabeça num carro no meio do apocalipse, mano. Vem esse cara e ele te carrega no colo, tipo assim. E aí você assume esse papel, você é esse cara, você é o seu próprio herói, sabe? Então, eu acho que o primor desse início aí do jogo é exatamente essa questão. De você ter essa troca de personagem e fazer isso de uma forma que você se vincula tanto a eles, velho. Eu sou apaixonado pelo Joel, e o cara é o meu herói. Ele é o meu herói porque eu entendo tudo que ele passa durante suas jornadas. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete mas pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Falando a respeito do começo do jogo, eu acho interessante que ele já estabelece uma coisa que é muito importante pra The Last of Us, que é algo que até que eu queria discutir com vocês. Que ele estabelece o que é importante pra história. Porque o jogo, ele não é Resident Evil, tá ligado? Você não quer saber a origem da infecção, o objetivo central da narrativa não é salvar o mundo, vamos dizer assim, ir atrás do laboratório secreto que fez, ou ir atrás da cura, ou ir atrás do paciente zero. Coisas que elas estão na narrativa, elas fazem parte da lore, né? A gente pode falar lore de Last of Us, mas pro jogo isso não importa. Eu acho que esse prólogo, ele estabelece muito bem isso, porque ele é focado nos personagens. Então, quando tu começa o jogo, e aí tu tá lá, qual é a primeira cena do jogo? Joe chega em casa, é aniversário dele, ele nem se lembra, a Sarah dá o relógio pra ele. É o primeiro contato que a gente tem com The Last of Us, são essas cenas. A Sarah tá dormindo no sofá, o Joe chega, ela acorda, ela fica preocupada se já teria passado a meia-noite, mas não passou ainda, e dá o relógio pra ele. O jogo segue um pouco, aí é tutorial de gameplay, né? Tu acorda, tu aprende a se mexer a câmera, como interagir com os objetos, até eventualmente a coisa começar a escalar. Tu começa a ver, policial passando, anúncio na TV, explosões ao longe, até que aí o Joe chega de novo, e aí a ação acontece. E aí tu fica, beleza, vai ser uma história pra quem não sabe nada, tá ligado? Nós, em 2013, sem nenhum contexto, sem nenhum spoiler, tentando entender do que vai ser esse jogo. Aí tu tem nas cabeças, beleza, a história vai ser desses dois personagens sobrevivendo nesse apocalipse que acabou de acontecer. Mas aí o jogo, ele quebra a tua expectativa, porque menos de 15 minutos depois, se você for muito lento jogando esse prólogo, cara, a Sarah morre numa cena pesadíssima. Eu já vi essa cena centenas de vezes, e passando ela aqui ao fundo enquanto eu tô falando, eu tô arrepiado vendo ela de novo. Cara, e corta. Tu tem uma narração em off dos acontecidos, ou algumas coisas envolvendo facções e governos, caindo, não sei o que, e aí de repente na tela, 20 anos depois. Porque o que importa em The Last of Us, na minha visão, não é o apocalipse, não é os zumbis, ou o governo, ou nem os vagalumes. O que importa no jogo 1 é o Joel. Então tu passa, esse salto de 20 anos, ele é proposital, porque tu passa da última vez que o Joel foi um humano, aí tu pula esses 20 anos que não importam, a gente não é importante esses 20 anos pra nós, pra dentro da narrativa, e aí tu pula diretamente pro dia que ele conhece a Ellie. Porque é a partir daí que importa de novo o Joel, e importa pra narrativa que o Neil Druckmann quer contar, que é a história desse cara quebrado e se reconectando com a própria humanidade através da vida dessa garota que ele acabou de conhecer. Cara, eu queria voltar num ponto que o João falou, essa questão do Coringa que ele citou, né? Então, por que a gente, acho que geral, assim, é muito difícil você de encontrar uma pessoa que gosta de cultura pop e ele não ter pelo menos um vilão que ele goste, né? E aí, pra quem tá ouvindo, não me entendam mal. Eu não tô falando que as pessoas têm que, por exemplo, a gente tá falando aqui de Michael Myers, por exemplo, falar de Michael Myers. A pessoa pode ter um personagem fictício que ela goste, por mais que ele, na obra de ficção, cometa coisas horríveis.
Agora, você ter um serial killer de verdade preferido, aí é meio doente, né? Então, dito isto, quando a gente encontra um vilão, por exemplo, Coringa, Thanos, e aí a gente vai falando aqui do Joel, mas sem colocar esse rótulo de vilão que a gente vai falar mais lá pra frente. A gente sempre tem essa impressão de que o vilão, ele perdeu algo e ele tá fazendo o que ele tá fazendo porque ele tá fudido, tá ligado? Ele é um cara que chegou no limite do que ele pode aguentar, e aí ele falou assim, quer saber, foda-se, eu vou meter o louco mesmo, e já era. E aí o João falou do Coringa, né? Quando ele tava falando, eu tava lembrando aqui do filme, é um filme foda pra caralho também, e aí você, não tem como você não simpatizar com o Arthur Fleck no Joker, porque, pô, é um cara que a mãe mentiu pra ele, tá ligado? Cara que tá fudidaço e ninguém dá credibilidade pra ele, todo mundo ele acha um merda. E aí tem uma hora que o cara falou assim, mano, quer saber? Já que ninguém, tipo, quer me dar valor, todo mundo acha que eu sou um lixo, e a vida me bateu tanto, pô, agora eu vou bater de volta. E aí eu acho que é essa mesma coisa do Joel, né? Você vê que o cara era um cara que trabalhava tanto, tava tão preso no mundo dele, que o cara esqueceu do aniversário, tá ligado? E aí ele é um cara que tá vivendo no mundo de forma honesta, até onde a gente sabe, trabalhando, acho que ele trabalha de empreiteira, essas coisas, e aí o mundo vem, e não contente com acabar o mundo que a gente conhece, né, como o mundo normal, ele vem e tira a coisa mais importante pra ele, sabe? Tira, assim, de uma forma grotesca, de uma forma brutal, de uma forma em que transforma ele. Tanto é que o maior símbolo do Joel, representado nos trabalhos de divulgação do jogo, é o relógio quebrado, porque representa que ali a vida dele parou, sabe? A vida dele nem vai mais pra frente, nem vai mais pra trás. Pra ele, tanto faz como tanto fez. Tanto é que o cara vira um maníaco, traficante, assassino. E é isso que é isso que o Joel é. A gente faz isso durante o jogo, né? A nossa missão é levar uma carga, traficar uma pessoa até o outro lado da cidade. E a gente mata muitas outras pessoas que a gente sabe que tá naquela situação porque elas são obrigadas a fazer isso. A gente convive no mesmo mundo que elas e a gente sabe o que a gente tem que fazer. Então a gente entende como é difícil. E isso aqui é foda no The Last of Us, né? Cara, complementando exatamente o que tu falou, o que eu acho genial, porque qualquer outra obra, talvez de alguma pessoa com menos experiência, ou até mesmo um escritor ruim, cara, a Sarah ia morrer por um zumbi. A Sarah ia morrer porque ela foi atacada por algum zumbi. Mas tem tanta genialidade nesse plot, nesse prólogo de The Last of Us, que, cara, ele não antagoniza no sentido direto, emocional, o zumbi pro Joel. Porque não foi o vírus que tirou, a infecção, o fungo, o zumbi, né, que eles nunca falam zumbi, acho que na série. Falam zumbi, né? Infectado, né? Não foi o macro do vilão, assim, não foi o que destruiu o mundo, não foi o que levou o mundo dele. O que destruiu o mundo dele foi os homens. Foi um militar que recebeu ordens pra matar os dois. Essa parte do receber ordens eu acho foda, importante ser citada. Como o jogo premia isso. Sim, e eu acho isso tão genial porque podia muito cair naquele clichêzão do cara amargurado e, sabe, matando cada infectado como uma prova de vingança contra o que foi tirado dele, quando não. No final, ele trabalha para os mesmos homens que tiraram o mundo dele, porque é o que tem que fazer, não tem? Era isso ou morrer pros zumbis também. E cria uma dicotomia tão legal porque aí leva a essa insubordinação de ele traficar, dele ir nas ruelas, dele não se importar em matar a guarda, porque pra ele, tipo, esse governo certo aí já começou errado. Tanto os vagalumes que depois acabam se metendo com o Tommy, que ele também acaba criando uma antipatia, quanto o governo, a federação, né, que não lembro o nome. Fedra. Nenhum nem outro são bons pra ele, tá ligado? Porque de um lado pra ele é uns idealistas que levaram o irmão dele, e do outro lado é o pessoal que levou o mundo dele, que foi a filha dele. Eu acho que a forma que a Fedra assume mesmo é interessante, e trazendo um paralelo só com a série, né, que existem várias mudanças, eu acho que a série trabalha melhor isso. No The Last of Us, você jogar uma vez só, por exemplo, você não vai perceber alguns detalhes da Fedra, porque às vezes tá no diálogo dos personagens, na parte de trás. Então, eu acho que a série, ela trata isso melhor. Eu gosto disso na série também. Com certeza que na série mostra mais zonas que a Fedra dominou, e mostra até, assim, o ponto de que eles mentiam, né, falando assim, a gente vai te ajudar aqui, mas aí você vê que os caras lá naquele, acho que é no 5º episódio, que mostra que é a cena da caminhonete, né, e que eles caem num posto que foi tomado anteriormente pela Fedra, mas aí os caçadores chegaram e falaram assim, mano, vocês estão cagando aqui com a região, nós vai tomar essa porra toda, a gente vai se revoltar contra vocês e foda-se. Agora, cara,
vocês falaram no começo da forma brutal, né, de que The Last of Us é apresentado, da forma que ele começa. E assim, sinceramente, vocês não acham que o The Last of Us, ele coloca você numa posição de que ele te obriga a ser brutal e fazer coisas absurdas para que a gente... Eu sei que o cast falou que a gente não vai falar do 2, a gente não vai falar do 2, mas que meio que você saia com sangue nas mãos, assim, entre aspas, muitas aspas, justamente porque ele quer. O Neil Druckmann, eu tive essa sensação, principalmente jogando depois, né, continuação, que ele queria que você saísse com culpa. Vocês não tiveram essa sensação não quando jogaram o primeiro game? Porque eu lembro exatamente quando passou a parte do hospital, né, no primeiro jogo, que acabou, eu fiquei... Caralho, meu irmão, isso aqui foi, assim, de uma selvageria que, assim, é compreensível, mas é selvagem. Cara, isso a gente já discutiu, inclusive, em vários programas lá no Supernovas, e acho que a gente já deve ter citado alguma vez aqui no Café, que é aquela coisa que a gente discute muito, nós fãs de jogos, que é a dissonância ludonarrativa, que é o conflito entre a narrativa que está sendo contada pelo enredo, né, está sendo ativamente dita, e a narrativa que está sendo transmitida através da gameplay. Então, dando um exemplo com outro jogo da Naughty Dog, a gente tem o Nathan Drake, né, no Uncharted. Ele é pra ser o herói, o mocinho, o carismático, mas se tu for botar na conta quantas pessoas a gente mata cruelmente com todas as armas e modos e métodos possíveis ao longo do jogo, cara, Nathan Drake é um dos maiores genocidas da história da humanidade. Puxando esse assunto que o Zapt trouxe, eu acho muito interessante como eles tentam, a gente pode discutir se é certo ou não, mas eles tentam trazer isso mais assertivamente no The Last of Us 1. Porque como o Joe é esse cara que não se importa pra nada, esse cara que não liga pro governo, que não liga pros vagalumes, que pouco menos se importa com zumbi, a gente tem essa licença poética de acreditar que, cara, ele vai matar qualquer um que tá no caminho dele. Retirando a cena do hospital, que eu acho que é uma cena à parte, ao longo de toda a jornada, todos os mercenários, saqueadores, vagalumes que entram no caminho, assim, e o jogo... Por ser um jogo, existem fases que tu pode passar no stealth, mas na maioria das vezes tu tem que, sabe, puxar o gatilho em todo mundo. Eu acho que condiz com esse personagem do Joe, esse personagem que é um tanque de guerra, que passou por muita coisa e que tá pouco se fu pras pessoas que estão no caminho dele. Ele só quer cumprir a missão dele, que no começo é uma missão objetiva e depois ela vai adquirindo uns aspectos mais emocionais. Eu acho que é muito importante essa questão, o Joe ser um cara quebrado, né? Você comentou dele ser um tanque, mas... eu acho que é mais que isso, tipo, o fato das cenas, dos momentos que ele se machuca, por exemplo, eu acho que no jogo fica mais bem trabalhado que na série, porque na série dá a impressão de que é mais rápida a recuperação dele. Acho que no jogo dá a impressão de ser um tempo mais longo, né, que acaba ele ficando ali ferido. Mas, até porque no jogo eles conseguem mesclar o tempo que ele tá ferido com a DLC, né? Acho que é Left Behind, acho que é o nome da DLC. Sim, isso. E a DLC se passa em dois momentos diferentes de tempo, né? Um no passado da Ellie, ali antes de conhecer o Joe, e um durante o momento que ele tá machucado, né? Então, pô, eu realmente acho muito forte como eles fazem ele ser uma pessoa que, ao mesmo tempo que é um tanque de guerra, você consegue fazer tudo com ele, ele é um cara sensível, ele quebra, tá ligado? Então, eu acho que tem muito a ver com essa questão de que, apesar dele ser um cara que pode quebrar, ele tem pouco a perder. E aí, ele já é um cara foda por ter pouco a perder, né? É aquele cara no limite. Mas quando você pega esse cara que tem pouco a perder, no limite, e você transforma ele num cara que tinha pouco a perder, pra ser um cara que tem tudo a perder, mano, de novo, é aí que você acha um monstro, entendeu? Porque ele teve todo aquele tempo sem ter nada a perder pra se transformar num monstro. E agora você deu um propósito pra ele, tá ligado? Então eu acho que isso é uma virada muito legal, assim, do jogo, de como que ele constrói essa questão. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete mas Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. eu juro. Que essa questão que a gente tava falando, né, do jogo ele colocar a gente em diversas situações. E isso ele é apresentado bem no começo, quando a gente tá com a Tess ainda. Porque, de cara a gente sabe que o Joel já não é mais aquele pai amoroso. Ele é um cara rancoroso, é um cara bruto. Aí a gente encontra a Tess e ele cuida da Tess, ele quer limpar os ferimentos dela. E aí quando a gente tá indo atrás do Robert, a gente encontra um cara que a máscara dele caiu e o jogo deixa assim no ar. Ou você gasta uma bala com ele, né? E ignora o que a Tess falou, que é faça os tiros valerem a pena. Ou você deixa o cara se transformar. O jogo, a todo momento, ele tá te colocando pra entender que aí muitas coisas vão ser bem cruéis com você. E algumas
pô, vai ser triste pra caralho. E é isso. E aí quando a gente chega no ápice da cena do hospital, a gente já tá com o Joel, que aí puxando uma coisa que o João falou, que eu, assim, discordando só um pouco, mas eu não acho que ele vira um monstro. Mas eu acho que assim, ele era um monstro antes da Ellie entrar na vida dele. Quando a Ellie entra na vida dele, aí ele vira de novo um pai, sabe? Ele volta a ser humano. E aí eu puxo aquela coisa que eu falei do relógio. É como se colocasse numa metáfora, como a Ellie chegou e o relógio da vida do Joel começou a passar, sabe? E aí quando o tempo passa, uma das coisas que é inevitável é a morte, né? Então, se o Joel tivesse morrido ali, é como se ele nem tivesse mesmo vivido. Isso é que é foda de The Last of Us. Isso é louco. Bom demais. Falando um pouco dos aspectos de impacto do jogo, o jogo ele fez 10 anos agora em junho, 14 de junho de 2013. Uns poucos meses atrás, ele fechou 10 anos de existência. Cara, o que esse joguito vindo exclusivamente para a PlayStation mudou e moldou a indústria dos games é brincadeira, né? Porque toda essa moda que hoje existe do jogo cinematográfico, do foco na narrativa, nos personagens, a experiência, sabe? Não é... O jogo, ele não precisa ser apenas um texto na tela, instruções no canto, barra de vida em cima e 100 horas de mapa livre. Pode ser, tem... Não quero entrar muito nesse assunto, mas tipo, o jogo é muito amplo, permite várias experiências. Minecraft, totalmente livre e sem história nenhuma, basicamente. Até os jogos da Telltale, tá ligado? Que é história com aperte o botão no momento que eu te falar pra apertar o botão. Dito isso, o The Last of Us, ele foi inspiração pra muitos outros grandes jogos que vieram nessa mesma vibe cinematográfica, né? Cinematic. E acho que um dos que dá pra citar, assim, vindo na minha cabeça, também exclusivo e que bebeu muito, muito da fonte desse jogo, foi o remake que fizeram, o remake não, né, um soft reboot, vamos dizer assim, do God of War. Não sei se chegaram a jogar também. Sim, inclusive, pra mim, pra geração do PS4, tal como The Last of Us pra mim é o auge do PS3, God of War é o auge do PS4. Não tem nada melhor que tenha sido produzido pra essa geração. Cara, eu acho que o The Last... Eu vou falar aqui um pouco que eu acho dessa questão que o Cast falou, de cinemática. Eu vou deixar uma pergunta pra vocês no final. Porque assim, eu acho que o The Last of Us, ele influenciou muito na questão também de você ser mais ousado, né? Porque é uma coisa que a gente pode chamar o Neil Druckmann é de ousado. Porque muitas pessoas, quando vão escrever um roteiro, principalmente uma pessoa que tem uma base de fãs muito consolidada, ela tem medo do que ela vai escrever, porque ela tem medo da rejeição, né? Independente se é uma boa história, se é um bom plot, se ela acha que os fãs, né, se puder ter uma mera visão de que os fãs não vão gostar, elas vão voltar atrás. A gente pode colocar aí várias séries e filmes que estrearam nos últimos 10 anos que passaram por mudanças por conta que o pessoal falou assim, gente, os fãs não vão gostar, vamos colocar outra coisa e é isso, tá ligado? Vocês acham também que o The Last of Us, ele deu uma... Lógico, ele não foi a primeira obra que fez isso e nem vai ser a última, mas que ele deu uma guinada nessa questão do pai solteiro? Porque depois teve Mandaloriano, teve God of War, teve um outro jogo esses dias. Cara, como é que é o nome desse jogo, mano? É alguma coisa Artefatos do Caos, que você também controla um pai solteiro. Porra, do tanto de obra que veio com essa temática de pai solteiro depois de The Last of Us, eu fiquei pensando, cara, será que essa história deu uma guinada nessas outras? Eu acho que ela é uma das mais definitivas nesse sentido, e ela, sem dúvida, inspira o formato, né? Porque, tipo, God of War, sem dúvida, pelo menos eu tenho essa impressão, de que a mudança pro Kratos ser esse cara humano, ela tá ligada com o entendimento de como isso vende tão bem quanto o cara ser uma máquina mortífera, tá ligado? E ele pode ser uma máquina mortífera um pouco mais humana também. Então, acho que é isso. Pois é, porque pensando assim no que o Zapt trouxe, o pai solteiro, ele não é recente, né? Não é... Surgiu nos últimos 10 anos. Tipo, pensando assim de cabeça, quem nunca viu 13 é Demais? Que é o ápice dos anos 80 do pai solteiro,
pelo menos pro brasileiro médio, que passou nos anos 2000 aqui, mas tudo bem, dessa figura do pai solteiro. Mas, de fato, cara, a The Last of Us, ele foi um dos grandes ícones nessa representatividade. Puxou muita coisa, tá ligado? Porque, sei lá, às vezes eu tenho a impressão de que o pai solteiro, antigamente, é o cara desajustado, desastrado, engraçadão, sabe? Que uma piada clássica, vai botar a fralda na criança ao contrário, tá ligado? E com o Joel, não que o Joel tenha criado isso, mas com o Joel e essa figura do pai solteiro protetor, parece que deu essa guinada nos últimos 10 anos e, tipo, cara, Logan, a gente tem, pra citar outro exemplo, a gente tem o Stranger Things, com a figura do policial lá, que eu esqueci o nome, eu não acredito. O Hopper. A gente tem o próprio Kratos, né, que essa figura do pai protetor, do pai bruto, mas que ama, bruto, mas que é apegado, mas é um grande expoente na cultura pop, de fato, uma figura de pai solteiro. Foi mais que o Zapt falou do Mandaloriano, agora com a série que lançou esse ano, foi mais, sabe, ganhou outra escala agora, que ganhou a televisão. E é muito dessa relação do protetor e do protegido, né? A gente vê muito isso na cultura pop em várias formas diferentes. Seja de um pai com filho ou filha, uma mãe com filho ou filha, ou de um protetor, de um mentor, de um mestre. E essa relação entre mestre e aprendiz, entre pai e filho, entre mãe e filha, é algo muito bem explorado de ambos os ângulos, né? Dá pra citar exemplos de uma narrativa na visão do aprendiz e da narrativa na visão do mentor. Mas um jogo, voltando a influências, que eu preciso citar como um fã também da série, que eu citei anteriormente, mas eu sou um fã dessa série também, que é Uncharted, não sei se vocês jogaram. Cara, tu joga Uncharted 3 e depois tu joga Uncharted 4, tu vê o efeito The Last of Us na Naughty Dog entre esses dois jogos. Sabe, é uma guinada narrativa absurda, assim, do que foi trabalhado no Uncharted 3 e depois no que foi mostrado no Uncharted 4. Eu joguei também os Uncharted, concordo que realmente é uma mudança que traz pra Naughty Dog, mas acho que não só pra Naughty Dog, que é a produtora do próprio The Last of Us, né, mas pra indústria como um todo, tipo, ter esse tipo de narrativa mais tridimensional, que não é simplesmente um cara dando porrada, eu acho que isso foi uma nova tendência e que eu acho que tem tudo pra se manter, no sentido de que simplesmente você ter esse cara bidimensional que só tem ódio, né? Eu acho que perdeu o propósito porque o videogame tem sido algo mais complexo, né? Tipo assim, deixou de ser tão simples. Então, eu acho que é algo que tende aí a permanecer por mais anos. Eu acho que a evolução do Uncharted 3 do Uncharted 4, né, em relação ao 3, ela tá pro God of War 3 o que tá pro God of War 2018, cara. É absurdo. Mas aí, voltando pro The Last of Us, essa questão de influência, né, do The Last of Us, a gente pode até passar para outras mídias, né, como a gente já citou aqui, filme, série, livro, também história em quadrinho. Cara, The Last of Us ele influenciou a ponto do pessoal tirar a parte da influência em algumas partes e passar pro plágio mesmo, sabe? Pro plágio escrachado. Eu vou colocar aqui como se fosse The Last of Us, só vou trocar o nome dos personagens, o nome da ameaça e é isso. Eu vou fazer uma história igual, porque eu acho que assim, pelo menos uma pessoa que gosta de escrever, um roteirista, uma pessoa que gosta de criar alguma coisa, ela olha pro The Last of Us e ela pensa, porra, queria ter criado isso aí, cara. Isso aí é foda. E eu não falo isso que a pessoa tem que olhar de maneira, com inveja, assim, de maneira ruim. Mas pensar assim, porra, que foda é ter criado essa história, cara. E não sei se vocês viram, mas já tem um rumor, né, de que vai sair a parte 3. Não sabe-se lá quando. Mas se for seguir a linha dos jogos, The Last of Us 1 no final da vida do PlayStation 3, o 2 no final da vida do 4 e provavelmente parte 3 no final da vida do 5, né, que é pra sugar tudo que o console tem e mandar ver. E aí quando eu vejo isso, e aí vai ser roteirizado e dirigido pelo Neil Druckmann, não tem como você falar assim, pô, não sei se vai dar bom, sabe? O cara já colocou o nome dele na reta várias vezes e agora também na série. Tem aquele episódio fantástico que apresenta os instaladores, foi dirigido por ele, né? Então o cara, além de escrever bem, o cara dirige bem. Então, pô, não tem como duvidar do trabalho desse cara. Só pra terminar o bolão das influências, a gente partir pra próxima. Cara, um jogo que se eu não citei ainda, eu vou citar em algum momento, porque eu não consigo não citá-lo, que bebeu muito da fonte do que o The Last of Us popularizou,
no final do PlayStation 3, que é Red Dead Redemption 2. Porque mesmo tu pegando o Red Dead 1, que eu joguei o Red Dead 1 no PlayStation 3, pegando o GTA V, que foi o jogo da Rockstar anterior, tem alguns aspectos narrativos, tem algumas coisas mais cinematográficas, mas nada que chegue perto da direção do Red Dead 2. Claro que ele é um jogo muito maior em escala, mundo aberto, com 1 milhão de side quests, 1 milhão de mais personagens, muito mais coisa pra fazer, mais gameplay no sentido, né? Porque se tu pegar The Last of Us, a gameplay é basicamente vá do ponto A ao ponto B, pegando itens no caminho e matando quem se mexe. O Red Dead, no aspecto game, é muito maior, é muito mais diferente, tem muito mais o que fazer. Mas no aspecto narrativa, comparado ao seu antecessor e até mesmo comparado ao GTA que o antecede, cara, bebeu muito dessa fonte, porque o Arthur Morgan, ele é um puta de um personagem que desenvolve muito aos moldes do estudo de personagem do Joe nesse jogo. Como eu falei, eu acho que a indústria toda toma dessa água aqui e é algo que vai perdurar. Partindo então pro final, vamos discutir um pouco o final, né? Discutir um pouco o que o Joe significa, discutir um pouco, na real, pra botar os pingos no i, qual é que foi a reação de vocês? Porque, lembrem, gente, por favor, é complicado, eu sei que é complicado, mas o jogo 1, ok, beleza. Cara, qual foi a reação de vocês chegando naquela sala? Porque eu me lembro quando eu joguei, e até mesmo rejogando, mesmo sabendo do final, é uma subida de tensão absurda, porque até na própria série também, tá ligado? Dá até pra comentar as diferenças, porque tu teve todo o problema lá na universidade, aí o Joel se machuca, aí tu tem todo um trecho com a Ellie, e aí tu tem aqueles canibal maníaco, aí o Joel tá todo machucado, tentando resgatar, a Ellie passa por aquele inferno, e aí finalmente parece que dá uma respirada, tem a cena da girafa, tem a conversa dos dois, e parece que as coisas vão melhorar, e aí de repente vem aquela quebra de expectativa, e aquele baque da Marlene falando pro Joel que eles vão sacrificar a Ellie pra poder conseguir a cura. E cara, como um jogador na pele do Joel, é impactante demais, assim, tu consegue ter a empatia e até mesmo se colocar no lugar dele e fazer tudo o que ele faz. É isso que é até uma diferença legal do que a gente vê na série, porque na série a gente é espectador, então na série a gente tá vendo por fora. Então é algo que eu achei muito bom que fizeram na série, que foi deixar de uma câmera mais distante, diminuir a trilha sonora, botar algo mais melancólico, porque querendo ou não, gente, jogo 1, querendo ou não, essa é a queda do Joe. Porque o Joe, em momento nenhum, mesmo com tudo que o mundo fez pra ele, em momento nenhum ele foi anarquista ao máximo. Ele não saía por aí destruindo os campos da Fedra e matando os vagalumes e acabando com tudo. É exatamente como o João falou nesse programa. Vocês pegaram esse cara com todo esse preparo, esse tanque de guerra humano, e deram a ele um propósito de vida que ele não tinha, ele só vivia. Ou melhor, ele não vivia, ele sobrevivia. E com a Ellie ele reaprendeu a viver. E agora eles querem tirar isso dele de novo. Então, na série é bem retratado isso como uma parte melancólica, que de fato é melancólica, só que no jogo não tem como botar esse teor, porque é tu que tá jogando. Então, no jogo, quando tu joga, a música sobe, é uma música de tensão, e é um nervosismo, e é um frenesi, é adrenalina e ansiedade, porque tu vai, sabe, engatinhando naqueles corredores dos hospitais, subindo um andar, mais um andar, se perguntando se a Ellie vai estar no próximo corredor, na próximo andar, na virada da próxima sala. Não para de aparecer gente, e tu mata 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, dependendo do nível de dificuldade que tu tá jogando no jogo. E quando tu chega na sala, e eu vou falar a minha experiência, quando tu chega lá na sala e tu abre e tem aqueles médicos, aquele médico, aquelas enfermeiras, e o médico puxa o bisturi e fala que não vai deixar tu levar ela, cara, eu não pensei 2 vezes, eu matei todo mundo naquela sala. Porque eu tô vivendo o que o personagem tá vivendo.
Não tô dizendo que eu acho certo ou que o Joe deveria ter feito isso, mas na minha jogatina, na primeira vez que eu joguei, cara, eu tô no frenesi. Eu acabei de matar, sei lá, 60 pessoas ali subindo aqui. Por que mais 4 seria diferente? Cara, como a gente falou, né? O jogo ele vem construindo isso pra que você tome essa decisão, que não é uma escolha, tá ligado? O jogo coloca você pra fazer isso de uma forma absurda. Você passa pelos perrengues absurdos com a Ellie, né? E a Ellie, ela não só traz de volta aquilo que foi tirado do Joel como forma de paternidade, né? Ela não é só uma nova filha pra ele. Ela traz quem o Joel era, cara, porque, pô, o cara fala pra ela, ele relembra coisas que ele gostava de fazer, sabe, pô, em tempos assim, eu sentaria na varanda pra tocar um violão, e aí ela fala, pô, quando a gente acabar com isso aqui tudo, você vai cantar pra mim, tocar um violão, e aí ele fala que vai ensinar ela, sabe, é o antigo Joel retornando pra esse mundo desgraçado, sabe? E aí em The Last of Us, como o João falou, o Joel é vilão, ou não, é herói. Cara, The Last of Us não tem herói, sabe? The Last of Us eu também diria que não tem vilões, propriamente dito. Só tem pessoas tentando sobreviver da maneira que esse mundo deixa elas fazer, sabe? Então, tipo assim, se a maneira de sobreviver aqui é canibalismo, pô, ou é isso ou é a morte, sabe? Então é o ápice, é o ponto máximo que a pessoa pode ir até ela tomar a pior decisão da vida dela. E eu acho que quando a gente tá ali com o Joel, e a gente sabe, né, que é uma possibilidade de criar uma vacina, não era uma certeza. Eles acham que a mutação nela poderia gerar uma vacina, não era uma coisa certa. E mesmo se fosse certa, você acha que em uma sociedade, no mundo, que o pessoal já não consegue mais conviver entre si, tá todo mundo querendo subjugar um ao outro, que essa vacina seria distribuída assim, bom grado? Lógico que não. Então quando você tá ali, já passou por tudo aquilo com a Ellie, o Joel quase morre, a Ellie quase morre, aquela cena com o David, grotesca. Aí você fala, meu irmão, tu não vai me tirar disso aqui não, velho. E aí o jogo coloca você num paralelo de um cara inocente, desesperado com a filha nos braços no começo, sem saber que o mundo iria tirar dele, com um cara de novo desesperado, sabendo que o mundo quer de novo tirar a filha dele, e agora ele não vai deixar. Tanto é que você passa o fogo em todo mundo, cara, sem dó. Não tem, acho que não tem um jogo The Last of Us que fala assim, pô, tô com dó de matar esses caras aqui. Eu não tive dó de ninguém na primeira run, como o Cast falou, eu passei fogo em geral, velho. E é isso. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. E eu até acho interessante que a frase que o Zapt falou, tipo, The Last of Us não tem herói. E eu acho que isso é algo que muitas vezes acaba passando despercebido pelo fato da gente tá jogando como Joel. Então a gente, isso é intrínseco, tá ligado? Não é uma escolha. A gente se acha os heróis da própria história. Eu tô falando vida real, tá ligado? A gente, cada um de nós somos os heróis da própria história, porque a gente tem todo o contexto das nossas escolhas, decisões, por que fazemos isso ou aquilo. Então quando nós encarnamos como Joel, nós se sentimos os heróis da própria história. E eu acho fascinante, eu não sei se vocês concordam, a jogada de que a gente não controla mais o Joel depois que ele salva a Ellie. Porque nós, depois do frenesi, nós com todos os argumentos e todas as coisas, tipo, nós queríamos salvar a Ellie, então nós agimos e nós salvamos a Ellie. Só que depois disso, eu acho que boa parte de nós provavelmente falaria a verdade pra Ellie. Só que esse não é o Joel. Então quando o Joel salva a Ellie, a gente salva a Ellie, a gente não controla mais o que ele faz. A gente não tem mais direito de... Não tô dizendo que a gente alguma vez controlou, porque o jogo é scriptado, mas a gente não tem mais a ilusão do controle do Joel. A gente passa a ver pela visão da Ellie. E aí, chegando no final do jogo, que pra mim, até puxando o que o Zapt falou lá no começo, eu terminei o jogo e eu não sentia que esperava uma continuação. E de fato, cara, eu também não sentia. Quando foi anunciado na E3 em 2016, a continuação, comemorei. Óbvio, como todos nós. Mas também, cara, é um jogo que ele não precisaria de uma continuação. Porque a história que ele quer contar é essa. Desse cara que perdeu tudo, viveu 20 anos sobrevivendo, aí de repente ele ganha um mundo de volta, tentam tirar dele e ele decide não, dessa vez não. E aí no final, no último resquício que podia restar dele, de ser honesto, de ter empatia e de demonstrar até um certo caráter, ele fala que não, esse não é o Joe. O Joe é esse cara que vai olhar nos olhos da Ellie e vai mentir na cara dela, jurando
que, de fato, desistiram de procurar a cura e que eles só passaram lá e vazaram. Isso que eu acho que torna esse jogo, porque ele é um final que ele não é agradável. Ele não é agradável, não é um final que tu sai, nossa, que final bom... Ai, coisa legal, né? Não, é um final que tu sai angustiado, porque a gente tá vendo esse personagem que, ao longo de toda a narrativa, foi nós, mentindo na cara dura pra personagem que ele mais tem apego e, por tabela, que nós mais temos apego. Só que agora a situação tá invertida, porque como nós estamos controlando a Ellie, ele tá mentindo pra gente. Só que como a gente controlava ele, a gente sabe que ele tá mentindo. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que a Ellie não sabe. Então, o que vocês acham assim? Eu acho genial, tipo, eu acho genial. Eu acho, inclusive, muita gente falar, não, você tem que jogar o jogo até a parte que o Joel se machuca, pausar, jogar o Left Behind. Foi assim que fizeram na série. E depois continuar até o final do jogo. Eu discordo. Eu acho muito forte o diálogo da Ellie no final, quando você não sabe a origem da Ellie. Porque eu acho que ganha outro significado, tu saber e tu ter visto a história, mas eu acho muito forte ela confessando pra ti e tu descobrindo através das palavras dela, pela primeira vez, o que ela passou. E eu acho mais forte ainda que, parando pra pensar, é o momento em que a Ellie mais se abre pro Joel. Porque ela nunca contou isso pra ninguém. Ela nunca falou da Riley pra ninguém. É a primeira vez que ela fala da Riley. Ela se abre, ela se expõe, ela, sabe, se coloca no sol totalmente aberta e o Joel mesmo assim se fecha. O Joel mesmo assim se nega, envolto nesse próprio egoísmo dele, sabe? Ela implora pra que ele jure que ele tá falando a verdade e ele, com toda a pompa e toda a confiança de alguém que está determinado, porque o Joel tá determinado a seguir nisso, ele mente na cara dura e o jogo se encerra na cara da Ellie. E, cara, pra mim é um dos maiores finais que eu já vi em algum produto de cultura pop. Eu concordo muito, porque eu acho que é um final muito redondo. É um final que eu, particularmente, do jeito que eu sou, pra filmes eu tenho um pouco de raiva, porque eu sou aquele cara que gosta de um final mais conclusivo, vamos dizer assim. O final do The Last of Us 1, eu acho que, apesar dele concluir a história, ele deixa muito aberto. E aí, eles deram bem, deram errado, eles morreram, o que aconteceu, sabe? Tipo assim, me dava essa ansiedade, assim. E eu acho que tem toda uma intencionalidade, né, disso acontecer, sem dúvida. E eu gosto muito de como ele é executado, velho. Acho que é uma das melhores coisas que já aconteceram, velho, sem dúvida. Cara, eu gosto pra caramba desse final. E eu gosto também como o jogo, não na primeira vez, porque você tá muito impactado, né? Mas eu acho que se você rejogar uma segunda vez, você vai entender como que o jogo, naquele frame, na cara da Ellie, o jogo deixa claro que, tipo assim, pô, essa mina aqui não caiu no papo furado desse cara, sabe? Porque, tipo assim, querendo ou não, o Joel é só um velho e ela é uma jovem mais esperta que ele. Que a gente tem que colocar isso também à prova. Mas aí eu acho, puxando camadas do que tu tá falando, eu acho que, tipo, quando tu analisa a expressão da Ellie, e isso que eu acho genial, que conseguiram... A palavra é essa, é genial, vou repetir várias vezes. Genial, eu acho até que conseguiram transmitir bem no live action, é que, tipo, ela não acreditou, mas ao mesmo tempo ela escolheu acreditar. Exato. Tipo, ela não comprou, ela sabe, tipo, tem caroço nesse hambúrguer, ela sabe disso, mas ao mesmo tempo ela falou, mas eu quero acreditar nesse cara, eu quero que ele esteja falando a verdade, então é nisso que eu vou me forçar a acreditar nele, porque eu quero acreditar nele. Eu também, da segunda vez que eu zerei, eu falei, pô, essa mina, ela não engoliu isso, tipo, levou porque tava... Eles tinham passado por uma merda foda. E 2, era o final da jornada, né? Eles tinham que descansar também, porque os caras, como diria a luva de pedreiro, né? Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Mas, assim, esse bloco, se o cast me permite, como convidado, eu queria perguntar pra vocês, assim, qual a cena favorita de vocês? Sei que é difícil escolher, mas se tem uma cena que vocês, quando pensam no primeiro jogo, fala, porra, essa cena aqui é a cena do que eu mais gosto. Cara, pra mim, a melhor cena de The Last of Us 1 pra mim, é uma cena que resume tudo, tá ligado? Ela é simples, ela não tem um diálogo, velho. É o Joel olhando pro espelho com a Ellie no banco de trás do carro. É isso, velho. Isso pra mim é The Last of Us, isso pra mim é a jornada do Joel, isso pra mim dá significado e propósito pra tudo que aconteceu até agora, cara. É ele olhar pro espelho da parte de trás do carro dele e ver, cara, ela tá aqui. Cara, a minha cena favorita, tem várias, né? Mas a que mais me pegou, a primeira vez que eu joguei, que eu lembro que quando ela passou, eu falei, puta que pariu, cara, me emocionou muito, é o abraço do Joel com o Tommy, sabe? Depois de muito tempo. Porque, tipo,
eu vim da minha cidade há muitos anos pra cá, pra São Paulo. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, puta, mano, que saudade que eu tô do meu irmão, tá ligado? É tipo, esse reencontro do Joe com o Tommy, cara, me pegou muito, assim. Essa cena, se eu fosse escolher uma cena, assim, se pudesse escolher, escolhe só uma. Eu vou escolher o reencontro dos dois irmãos. Cara, desculpa interromper ou falar ou complementar aqui, mas eu acho que é muito importante, cara. O que eu acho assim foda. Isso acontece, óbvio, com qualquer obra cinematográfica, né? Mas eu acho que The Last of Us tem primor nisso por despertar de várias formas com várias pessoas diferentes. Mas, cara, como que é incrível esse jogo no sentido de reconstruir, tipo, sentimentos, narrativas, você vai ter com várias pessoas, velho. Tipo, você pro seu irmão, eu sou pai, né? E, tipo, pra mim, aquela cena, ela simboliza, tipo, tudo que eu quero ser pras minhas filhas, tá ligado? Eu quero ser esse porto seguro, entendeu? Eu quero ser esse lugar que ela vai estar tranquila, tá ligado? Tipo assim, ela passou por tudo aquilo, mano. Acabou de rolar um tiroteio no hospital. Eu sei que ela tá dopada, eu sei que é por isso que ela tá dormindo. Mas aquela cena dela dormindo tranquilo no banco de trás, com ele depois de tudo que ele passou, irmão, ensanguentado, fudido, depois de matar uma galera, ela pra mim é o que mais me pega, porque ela pega nisso, tipo, eu vi gente que, tipo, a cena que mais pega é toda a relação da Tess, então, tipo, o que eu acho incrível disso é como esse jogo, ele vai falar de irmão, vai falar de paternidade, vai falar de relacionamento, tipo, apesar de não ser tão claro o relacionamento da Tess com o Joe, mas tudo meio obscuro ali, mas quanto sentimento naquela cena em que ele se despede dela, então, tipo, pô, incrível, incrível. Cara, eu até pedi pro Zap te falar primeiro, porque eu tava passando aqui num long play do YouTube pra lembrar de algumas cenas. Citar algumas, assim, por cima que me veio na cabeça, e depois falar do que pra mim é a melhor cena de The Last of Us 1, e que eles não adaptaram bem na série, na minha opinião, mas eu já falo dela. Eu quero passar por algumas que eu acho bem legal. Uma que eu tava muito na cabeça e eu fiquei um tempo aqui procurando, ela acontece logo no começo do jogo, enquanto ainda tamo com a Tess e a Ellie indo lá pro bagulho lá, dourado lá, que eu esqueci o nome, Capitólio. E aí eles estão admirando a vista de longe, e aí o Joe, ele se vê conversando com a Ellie, e aí por um minuto ele se reconecta com algo que ele não se conectava há muitos anos. E aí naquele lastro momento do tempo a gente vê esse cara que é um tanque amargurado, focado, ele se vê perdido nos próprios pensamentos quando ele fica olhando pro relógio, e a Tess que tem que chamar a atenção dele pra ele continuar na jornada. Eu acho esse momento muito tocante, assim. Óbvio que na primeira vez tu não percebe, mas quando tu rejoga o jogo, quando vocês forem rejogar ou reassistir a série, percebam que esse é um momento muito legal, assim, que, sabe, tu vê que ele, do nada, ele se perde nos pensamentos e ele olha pro relógio. Uma outra cena muito impactante pra mim, que eu não classificaria como uma das melhores cenas do jogo, mas eu acho que é uma das que mais vem à mente, porque esse jogo, ele, no frigir dos ovos, ele é muito sobre quebra de expectativa, né? Então a gente tem uma expectativa no primeiro que ela é quebrada, daí tem o salto dos 20 anos, aí a gente depois tem uma expectativa que vai ser os três, a Tess, a Ellie indo, mas não, a Tess morre. Aí depois a gente tem, vamos conhecendo pessoas e vendo, e aí tem os irmãos, né, que é o Sam e o Henry. O irmãozão, né? O Sam é o pequeno. E, cara, o Henry, a cena que o Sam se transforma e que eles executaram perfeitamente no live action é um bagulho de doer o estômago, cara. Porque é muito brutal. Porque tá tudo certo e aí, de repente, não tá mais nada certo. O guri confessa pra Ellie que ele tá mordido. Que pra quem não sabe, no jogo, o Sam, ele não é mudo, como é na série. Aí ele fala, né, pra Ellie que ele tá mordido. E aí tu fica naquela tensão, porque o Joe não sabe, a Ellie não conta. E de repente o guri acorda. E aí o próprio Henry mata ele. E de novo, aquele bagulho da subida da tensão. E aí, num ato de desespero, ele se mata e tu só fica parado, olhando pra tela preta, chocadíssimo com o que acaba de acontecer. Mas nada disso, pra mim, supera o que pra mim é a melhor cena do jogo, e que, infelizmente, eu sou obrigado a falar que eles não adaptaram legal, que é a cena do abraço da Ellie e o Joel depois dela matar o David. Puta, essa cena. Cara, a Ellie, ela tá no inferno. Tipo, é a primeira vez, eu acho, que ela tem, de fato, uma noção de quão perigoso o mundo é. Cara, ela tá sozinha. É que na série eles deixam mais implícito uma questão sexual, de pedofilia, mas no jogo é mais brutal no sentido de vida ou morte. De vida ou morte, o cara vai literalmente matar ela. Na série tem uns outros teores que até tornam mais pesada ainda a cena. E aí
tá nesse frenesi, ela, sabe, na ponta dos dedos pega o machado, e aí ela urra e, sabe, bate na cabeça dele, vai batendo, e a câmera fica com aquele shake, de baixo pra cima, assim, num ângulo, aquele contraplano G, né? Aquele ângulo, sabe, pra mostrar o quão absurdo é aquilo. E, pra mim, que é o pecado da série, no meio daquele frenesi, o Joe aparece. Então, o Joe, ele não surge lá pra salvar ela do David, porque ela conseguiu matar o David. Mas o Joe surge lá pra tirar ela daquele inferno que ela tava. Porque ela tava no inferno, tava tudo pegando fogo, tudo dando errado, e ela, no momento mais terrível, ela consegue forças pra conseguir lutar contra, e aí o Joe surge, ela fica assustada porque ela não sabe quem é, aí ele segura a cabeça dela, faz ela entender que é ele que tá ali, e ela quebra, e aí que tu tem a frase do Baby Grow, que é o que ele falava pra Sarah, e aí tudo isso se constrói. Cara, pra mim, essa é a melhor cena de The Last of Us 1. E que, infelizmente, na série eu acho que eles estragaram um pouco. Porque na série ela sai, né? Ele encontra ela já na rua. Eu acho que isso estraga um pouco a emoção dele entrar lá dentro pra tirar ela lá de dentro. Eu acho que ela saindo sozinha quebra um pouco desse impacto dele. Porque é essa visão que eu tenho. Ela tá dentro do inferno e ele vai até lá dentro pra tirar ela de lá. E eu acho que isso que torna essa cena tão forte. Cara, é difícil, né? Eu sei que é difícil escolher uma cena só, assim, como a favorita. Mas essa dos irmãos, assim, eu falei essa dos irmãos que é a que me emocionou por questões pessoais mesmo, né? Todas as outras você se emociona porque que a gente é ser humano. Então, tipo, tendo se emocionar e tá com alguma coisa errada. Mas essa até mais pessoal pra mim, então esse abraço dos dois irmãos foi a que eu escolhi. Eu acho que essa cena ela é incrível também, concordo que no jogo ela tem um outro tipo de profundidade, eu não sei dizer se ela é melhor ou pior, mas ela muda o sentido, isso com certeza, ela não é a mesma coisa, não tem o mesmo significado, mas ela fala muito, né, cara, e também é uma cena que, quanto a diálogo em si, não entrega tanto, né? Eu acho foda isso e o negócio que a gente levantou no começo, sobre a questão das feições e tal, como isso é importante nesse jogo, se mostra nisso, né? Tipo, é um jogo que entrega um monte de coisa sem falar nada, porque ele revolucionou mesmo nesse aspecto, né? Então, eu também acho que essa cena é uma das mais incríveis, sem dúvida. Exato, porque no final, agora fazendo um paralelo com o que eu falei lá no começo, cara, é isso que é The Last of Us. The Last of Us é sobre esses personagens. E é por isso que eu acho que o final ele é tão perfeito. Porque no final, sem spoilers do 2, tá ok? No final é isso que fica. O Joe, ele encontrou um motivo pra viver e a Ellie escolheu acreditar no que o Joe falou. Então não tem mais o que contar desses dois a curto prazo. Porque é isso. Tipo, mas e se eles vão sobreviver? Cara, eles foram lá pra cidade do Tommy. Mas e se o vírus, o fungo vai ter cura? Não importa. Não. The Last of Us não quer saber da cura. The Last of Us não quer saber dos infectados. The Last of Us quer saber desses personagens. Quer saber do Joe, que precisava de um motivo pra viver e teve esse motivo pra viver ao longo dessa jornada, e quer saber da Ellie, uma personagem tão quebrada que depois, jogando Left Behind, a gente sabe mais sobre ela, e que ela precisava de um porto seguro, e ela encontra esse porto seguro, tanto que, se repetindo de novo, ela escolhe acreditar, porque entre a verdade cruel e crua e a mentira doce, ela escolheu a mentira, ela escolheu o porto seguro, ela escolheu, pode ser que esse cara esteja mentindo, mas eu amo tanto ele que eu vou escolher acreditar nele, porque assim ele vai ficar comigo e eu vou ficar com ele. Eu acho que é isso que é The Last of Us, e é por isso que eu acho esse final tão genial. E é por isso que eu acho que, obviamente, é fácil falar agora depois que já tem a continuação. Mas, esquecendo que a continuação existe, é um jogo que não precisava continuar, não tem mais o que contar apenas com o que foi deixado aqui. E é engraçado que a gente falou desse jogo e tem muita coisa ainda pra falar, cara. A gente não passou nem na beirada do iceberg, tá ligado? A gente não falou nem sobre um dos pontos mais importantes que eu acho, que é a trilha sonora. Nossa! Como ela casa com todas as cenas, como ela conversa com a obra, é muito foda. Trilha sonora, a gameplay, a gente não falou nada de gameplay aqui. E é um jogo, tá ligado? A gente falou basicamente da história. Exato. A gente podia trocar pra The Last of Us a série que ninguém ia perceber, tá ligado? Verdade. Gameplay, as dinâmicas. A lore, né? A lore do jogo. Tipo, existe a narrativa que é essa que eu tô elogiando tanto, e também existe a lore do jogo, que é riquíssima. As cartas, os itens de colecionáveis, os diagramas, as gravações, e até mesmo, porque é isso que eu acho que, às vezes eu acho que muita gente não percebe, que não é
apenas nas cartas existentes que tá contando a história. Cara, tu consegue ver a história daquele mundo no ambiente. Façam esse experimento. Quando tu tá andando num mapa lá que tem muita casa abandonada, cara, tu consegue ver toda a história daquela família só na casa. No quartos, no banheiro, em como que tá organizado os móveis, de como que tá a bagunça, porque aí tu percebe, ah não, eles fugiram por aqui, ou eles pularam pela janela, ou eles arrastaram pra tal lugar, ou eles fecharam tal porta. Então é um jogo que ele conta tanto. Cara, a gente tá gravando o quê? É 1h30. A gente não vai passar da superfície. É por isso que eu acho que esse jogo ele é tão relevante mesmo 10 anos depois. Ah, tudo bem, há 3 anos atrás teve a continuação que tornou esse jogo relevante de novo, no sentido de trazer ele de volta pro mainstream. Esse ano, né, alguns meses atrás teve a série que de novo botou esse jogo nos trends, né. Mas mesmo sem a série, mesmo sem a continuação, esse ainda é um jogo que reverbera, porque tem muito a se falar. A gente podia fazer uma série de 20 programas falando de muitos aspectos de The Last of Us. De fato. Salve galera, passando aqui então no final do programa só pra desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Estamos terminando a 4ª temporada, não tivemos tantos programas quanto eu gostaria, mas deu pra ter muitos mais do que a gente teve no ano passado, por exemplo. Agora a gente vai ter alguns meses para planejar melhor a 5ª temporada, vamos ter sim um 5º ano de programa. Em breve vamos comentar as novidades com você. A previsão hoje pra volta do programa é primeira semana de março. Então era isso, muito obrigado quem acompanhou até aqui, uma ótima férias para quem for tirar férias, um ótimo verão a todos e que 2024 traga muitas alegrias. Um abraço.